2, alguns versículos. Eu peço que a amada igreja me acompanhe, por favor. Atos capítulo 2, do versículo 2, alguns versículos desse capítulo. Todos acharam? Amém. Diz assim, versículo 2: E de repente veio do céu um som, e como vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 4: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar línguas E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Versículo 23 e 24. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou, solte as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Até aqui, podemos assentar em nome de Jesus. E como de costume, permite dar um título para essa mensagem: Verdades Pentecostais. Quando a gente fala de Pentecoste, Pentecoste é uma festa judaica na qual Deus instituiu lá no Antigo Testamento para a nação israelita, como outras festas judaicas, uma forma na qual Deus, vamos dizer de uma forma pedagógica, estava ali instruindo ao seu povo, numa forma da adoração litúrgica, naquele contexto daquela época. Lembrando também que nós estamos falando de um contexto de agricultura. Por essa razão, festa de Pentecostes também é conhecida como a festa da colheita, na qual era tirada as primícias, dessas primícias e a de grãos que era oferecido para Deus. Está no livro de Levítico, capítulo 23, do versículo 17. Então, assim como Pentecostes, como outras festas, Deus assim instituiu para que apenas celebrasse ao Senhor, uma forma também de oferecer o dízimo dessas plantações, e também uma forma de adoração e lembrar, uma forma de ensinamento que Deus estava instituindo à nação de Israel. Claro que para nós essas festas são apenas sombra de variações, apontamento para o futuro, porque a igreja do Senhor, que é uma igreja cristã e não israelita, nos quer dizer isso. A igreja, nós somos cristãos, então aquele que Cristo estabeleceu entre os apóstolos, a sua igreja, é aquele que tem uma relevância. O Antigo Testamento, a essência do ensino permanece, mas essas questões litúrgicas, religiosas do judaísmo, é apenas uma sombra na qual Cristo apresenta para nós. Por isso que não temos esses hábitos, vamos dizer, a maior parte do meio evangélico, não temos esses hábitos de certas festas na qual nós somos cristãos e não Israel. E nesse dia, a festa de Pentecostes era comemorada após 50 dias. Por isso que o nome Pentecostes significa, a palavra aqui significa 50, ou seja, algo que após a Páscoa, ou seja, a relação entre a Páscoa e a Pentecostes, após 50 dias, está assim relacionado. Morte e ressurreição de Jesus Cristo, nos últimos dias ensinou seus discípulos, e nesse dia foi o cumprimento, ou melhor, o cumprimento e iniciativa da promessa lá em Joel. E é interessante nós falarmos dessa questão, porque somos uma igreja pentecostal, porque a nossa crença, a nossa fé tem sido muito bombardeada em vários aspectos. Mas é bom que nós reforcemos aquilo que nós cremos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós acreditamos, pregamos, ensinando, para que possamos fortalecer, para que continuar a buscar isso. E não apenas nós, mas também uma nova geração possa dar essa continuidade. Porque quando é um ensinamento sólido e sadio, não pode ficar retido a uma geração, mas tem que dar essa continuidade.
E olha que coisa interessante, a partir do versículo 2. Vamos lá, versículo 2. Diz assim: e de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Eu quero me prender a palavra de repente. De repente, ou seja, uma ação de Deus sobrenatural, Deus começou a agir sobre aquele cenáculo. Irmãos, o nosso Deus, para agir sobre as nossas vidas, não é de uma forma natural, mas é uma forma sobrenatural. Quando Jesus, naquele diálogo com a mulher samaritana, ele diz que Deus é Espírito, ele está dizendo o seguinte: Deus não vive a nossa realidade, Deus vive uma realidade fora da nossa. E é esse termo Deus atemporal, que já conheço, usa muito, ou seja, Deus é ser atemporal. O que é isso? Deus está fora da nossa realidade, porque Ele é eterno. Deus sendo eterno, Ele criou o tempo, acompanha o tempo, sabe o futuro, mas ao mesmo tempo intervém, porque é um Deus sobrenatural. Por isso que os milagres acontecem, porque Deus é eterno, age de uma forma sobrenatural. O discípulo estava em Jerusalém, porque foi uma ordem de Jesus: ficar em Jerusalém, até que do alto será revestido de poder. Lucas capítulo 29, versículo 24, versículo 49. Ou seja, eles estavam lá orando, estavam ali em conjunto, unânime, em oração, buscando ao Senhor, e de repente, eles não agendaram, não, esse é o dia que irá acontecer. Não pode. Nós não temos esse poder de agendar a ação de Deus. Tem pessoas que agem, não, hoje Deus vai fazer isso. Quando vai ver, Deus não faz. Aí fica aquele silêncio. Crê. Irmãos, o ser humano não manda em Deus. Nós não mandamos Deus. Ele é soberano, Ele é eterno, faz como Ele quer, como bem entender, e ponto final. Mas nesses 50 dias, de repente, talvez nesse dia os discípulos não estavam, nem esperavam. Estavam ali em oração, sim. Estavam ali aquele propósito, sim. Mas não esperavam. E de repente, o Espírito Santo veio de uma forma sobrenatural na vida deles. E digo você que está aqui no templo, você está assistindo, Deus continua sendo mesmo para agir de uma forma sobrenatural. Se você crê nisto, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus continue fazendo algo sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Só para quem crê, que diga amém. Olha que coisa interessante. Em Atos 16, 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram. Lembrou do texto? Paulo e Silas estavam lá na prisão. Estavam lá. Mas se você ler os versículos anteriores, o que eles estavam fazendo? Estavam murmurando? Não. Estavam de papo furado? Não. Estavam falando abobrinha, besterol? Não. O que eles estavam? Cantando e orando. Estavam cantando, estavam louvando, estavam adorando o Senhor, mesmo naquela situação de prisão precária, porque prisão, no contexto romano, era algo difícil, precário, não é algo comparando nossos dias de hoje, né? Uma cela, não, era algo muito mais precário, muito mais complicado. Mas ali naquela dificuldade, eles estavam louvando ao Senhor, estavam adorando ao Senhor em meio à dificuldade, e de repente, aleluia, de repente, Deus de uma forma sobrenatural agiu sobre aquele lugar, quebrou as cadeias, quebrou as prisões, e Paulo, Silas, outros prisioneiros estavam o quê? Livres. Não importa qual seja a sua dificuldade, não importa qual seja a tua tribulação, a sua luta, mas saiba, no tempo certo, no tempo de Deus, o de repente vai acontecer na sua vida. O de repente de Deus, o agir de Deus vai acontecer no tempo dele, não no seu nem no meu.
A Bíblia não entra em detalhes quantos dias Paulo e Silas ficaram. Vamos falar assim, eles ficaram 10 dias, não lembro de cabeça. Mas de repente, eles estavam ali na dificuldade, adorando, cantando ao Senhor. E de repente, Deus só age de uma forma de repente. Em outras palavras, quando eu e você não esperamos. É por isso, irmãos, que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele diz o quê? No capítulo 5. Lançai vossas ansiedades aos seus pés, porque ele tem cuidado de vós. Quando a gente fica na extrema preocupação de uma ansiedade, nós não conseguimos nos concentrar em Deus. Não conseguimos. É o desespero. Eu quero isso que aconteceu, eu quero que aconteça. Ai, meu Deus, acontece. Ai, meu Deus. Fica nessa agonia. Nós temos essa mania. E o que acontece? A gente não se concentra. Porque quando a gente se concentra a nossa fé em Deus, nós ficamos fixados nele e nada turba a nossa mente e o nosso coração. Porque a nossa fé está o quê? Fixado nele. E Deus não existe turbação, confusão. Deus é a certeza. Por isso a certeza que nós cremos no Senhor, como diz Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que não se vê, mas que se espera. Ou seja, não estou vendo, mas eu creio que Deus no tempo certo irá agir. Por quê? Porque é a palavra do Senhor, a última palavra vem dele, e o sobrenatural vem dele. Talvez, não estou afirmando, tá? Talvez Paulo e Silas achavam o seguinte: bom, se Deus quiser livrar, pode livrar ou não, mas não importa, o importa é cantar, louvar o Senhor. Estava disposto a me morrer por a causa de Cristo. Mas de repente, Deus quebra as cadeias de prisões, e ali foi uma oportunidade de Paulo pregar para o carcereiro, e depois ir na casa do carcereiro, pregou o evangelho, e ali as pessoas se converterem e foram batizados pelas águas. Por quê? Deus, de uma forma sobrenatural, agiu. Quer ver outro exemplo de uma forma sobrenatural? Atos capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: ora, acontecendo o quê? Indo eu, Paulo falando, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase à meia-noite, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. O apóstolo Paulo aqui agora falando da sua conversão, que antes estava perseguindo os cristãos, estava ali, recebeu as cartas de autorização das autoridades religiosas, estava ali propondo, juntamente com um grupo de pessoas, mas a Bíblia fala que, de repente, uma grande luz o parou, o travou. Eu quero dizer a você o seguinte, que talvez você está orando por alguém, seu esposo, por sua esposa, seu filho, por alguém, por muito tempo. E talvez você fale: Deus não está ouvindo minhas orações. O tempo está passando, não estou vendo nada. E agora? O que vai ser dessa pessoa? Estou orando. Você está tanto tempo orando para essa pessoa, que até usa essa expressão: Senhor, está entregue em tuas mãos. Ou seja, em outras palavras, Senhor, cansei. Talvez você está assim. Talvez. Mas, olha que coisa interessante. De repente, aquele que perseguia a igreja teve um encontro com Jesus. Essa pessoa que você está orando, não pensa você que Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo sim. Ele está ouvindo a sua oração. E Deus tem as suas formas de agir. Deus não age uma forma. Deus age de várias formas. Nunca se esqueça disso. Várias formas. E de repente, o próprio Jesus apareceu para Paulo. De repente. Quem sabe essa pessoa que você está orando há tempo, no de repente de Deus, alguém prega para ela, ou uma situação acontece e Deus se apresenta a ela, ou até o próprio Jesus aparecer para ela, e essa pessoa
se render aos pés de Cristo. Porque é o de repente de Deus, é Deus agindo. Não é o ser humano, é Deus agindo. Porque nós somos pentecostais, porque nós cremos na ação sobrenatural de Deus. É por isso que nós oramos, é por isso que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém, é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando, é o próprio Deus agindo. O Espírito Santo inspirou os autores bíblicos para que nós pregamos, ensinamos e cremos. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Olha que coisa. Talvez eles estavam ali orando, clamando, mas talvez não esperavam que ia acontecer naquele dia. Mas de repente de Deus, a ação de Deus veio. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo concedesse. Isso mudou? Não mudou. O mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, mesmo que era o Espírito Santo dado por medida, mas operou. O mesmo Espírito Santo estava na vida de Jesus, no seu ministério terreno. E agora, livro de Atos, agora na autoridade, em nome de Jesus, os apóstolos estavam ali, e o poder do Espírito Santo desceu, o capacitou, é o mesmo que está aqui sobre a sua igreja. Deus não mudou, Ele continua mesmo, revestindo a igreja de poder, batizando com o Espírito Santo, porque Ele não mudou e não mudará, porque Ele continua batizando, derramando dons espirituais, revestindo a igreja de poder. Cabe eu e você a cremos e buscarmos esse revestimento de poder. Ah, pastor, mas hoje eu tenho visto muito meme acerca do pentecostalismo. Eu sei disso. Aí eu fico sem graça. Eu fico meio assim de buscar. Desculpe, mas eu tenho que fazer essa colocação. Eu nunca vi alguém, vamos ser honestos aqui. Eu nunca vi alguém aqui deixar de torcer para o seu time por causa de memes. Faz o meme, eu torço o motivo e tal, mas cada meme zoando o meu time, eu vou deixar de torcer. Eu nunca ouvi falar sobre isso, eu nunca ouvi falar. Existe vários tipos de memes com advogado. Eu nunca ouvi falar de alguém que deixou de ser advogado por causa de meme, de zoeira. Pastor Fábio, já viu? Eu não sou desse ramo, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu já vi memes de situações de empresário. E eu nunca vi o pastor Rodrigo, que é empresário, falar só, vou deixar de ser empresário porque eu estou falando zoeira na minha área e eu não gosto disso. Eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi memes para dona de casa. E as irmãs que são donas de casa, deixaram de ser dona de casa por causa desse meme? Não. E por que quando eu falo memes ou até zoeira com as questões pentecostais, a pessoa fica meio sem graça? Irmãos, eu não estou falando de baboseira, desse imaginário popular. Estou falando de Bíblia. Algo que os discípulos vivenciaram. Está aqui registrado nesse Bíblia. Falar, ai, que lindo, maravilhoso, que legal. Não, aconteceu isso, é para mim também. Eu creio isso na minha vida. Eu vou buscar, porque eu creio. Porque eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Os discípulos vivenciaram isso. Por quê? Porque eles creram, buscaram. E vai lembrar que eles já eram salvos em Cristo Jesus. E veio um revestimento de poder na vida deles. Só ficou em Atos 2? Não. Olha em Atos 10. É interessante, é Pedro pregando. Atos 10, 44 e 45 diz o seguinte. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, na casa de Cornélio, todos quando tinham visto com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentio. Ou seja, Pedro, juntamente com a sua comitiva, vamos dizer assim, né? Da circuncisão, né? E aí quando Pedro, lá em capítulo 10, você pode ler em casa, Pedro quando chega só, sabe que eu sou judeu, e não temos esse costume da casa de gentio, que não é judeu, né? Mas, como o Espírito, estou falando minhas palavras, tá?
Como o Espírito Santo falou no meu coração, só você lembrar aquela visão, né, dos animais, da visão judaica, era considerado como imundo, e Deus falou o quê? Mata e come. Era Deus ali mostrando para ele que a pregação não é só para o judeu, mas também para os gentios. O que é gentio? Que não é judeu. E aí depois mandaram chamar Simão Pedro, foi lá a casa de Cornélio, que era um centurião, um homem que temia a Deus, mas não tinha conhecimento acerca de Jesus. Pedro foi lá, começou a pregar, e no meio da pregação, o que o texto diz? O Espírito Santo desceu. Batizou ele com o Espírito Santo. E o pessoal da circuncisão começaram a ver o quê? A semelhança. E o que aconteceu conosco, também está acontecendo com eles. Ou seja, o poder do Espírito Santo não fica limitado a um grupo de pessoas. Irmãos, nós vivemos na dispensação da graça de Deus. No Antigo Testamento era dado por medida, sacerdote, reis e profeta. Ou seja, era para essas pessoas específicas que o Espírito Santo capacitava essas pessoas, então as pessoas ficavam, entre aspas, dependendo delas, para ouvir algo da parte de Deus. Mas pela graça de Deus que nós vivemos, melhor dizendo, o Espírito Santo foi derramado toda a carne ao que crer. Ou seja, todo crente em Jesus tem a presença do Espírito Santo de Deus. E todo crente em Jesus que tem o Espírito Santo de Deus pode vivenciar essas bênçãos espirituais poderosas em sua vida. Não mudou e continua acontecendo nos nossos dias. Pedro estava pregando e o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo agiu. O Espírito Santo batizou. Quem sabe você fala, meu Deus, nunca vivi essa experiência. Olha, não mudou. Deus não mudou. É que nós mudamos as nossas prioridades. Nós mudamos os focos. Nós mudamos até mesmo as nossas prioridades em busca de Deus. Mas Ele não mudou. Ele continua operando. Ele continua operando, batizando com o Espírito Santo, derramando dons espirituais, concedendo dons, poder do Espírito Santo. Ele não mudou, igreja. E nesses dias atuais, Deus continua a derramar poder, Deus continua a derramar dons, porque Ele não mudou e nunca mudará. Nós mudamos nossas atitudes e foco, mas nessa noite vamos reverter isso. Ou seja, o que Deus fez na vida de Paulo, na vida de Pedro e João, Ele também pode fazer em nossos dias, nesse contexto atual que nós vivemos. Ah, pastor, se fosse na era século I. Amados, se isso fosse apenas naquela época, a igreja não estaria mais aqui. Não tinha necessidade. Sabe por que Deus continua batizando a igreja com o Espírito Santo e derramando dons? Por causa da igreja. Para a igreja utilizar esse poder do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo e da evangelização. É por causa da igreja. Então não faz lógica em dizer que só ficou no passado. Não, Deus continua fazendo. Então isso não é emocionalismo puro, não, irmão. É poder do Espírito Santo. Ele continua falando, ah, pastor, mas eu vejo pessoas aí usar dons aí para enganar as pessoas. Ah, pastor, eu vejo pessoas aí agora usar, entre aspas, revelação para tomar dinheiro da pessoa. Ei, os falsos existem, tem que ser combatido, mas isso não anula a ação verdadeira do Espírito Santo. Ah, pastor, tem pessoas aí usando o dinheiro numa maldade. Sim, mas existem outros honestos que usam o dinheiro para a glória de Deus. Então dá credibilidade aos honestos, dá credibilidade à seriedade. Não é por causa de mentirosos que temos que anular a verdade. Não é por causa de falsos que não temos que anular a verdade, não. Se existem pessoas abusando dos dons, eu vou usar os dons de uma forma equilibrada, porque sou salvo em Cristo Jesus, eu sou membro de uma igreja que tem uma escola dominical, eu sou membro da igreja que tem pastor, e eu quero servir a Deus com equilíbrio, como o nosso pastor ensina, e servir a Deus em espírito e em verdade, e vivenciar esse poder renovador que continua a operar sobre as nossas vidas. Em Atos capítulo 19, versículo 6, diz o seguinte: e pondo Paulo as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio e falaram e profetizaram em línguas. Aleluia. Deus não mudou. Ele não mudou.
nós mudamos, nós ficamos acuados. Será? Os discípulos não, estavam orando, estavam clamando, ali clamando, e de repente veio, o Espírito Santo operou, o Espírito Santo batizou, e começaram a falar em língua, algo sobrenatural, e o Espírito Santo que está aqui, é o mesmo que opera, é o mesmo que testifica na sua vida, é o mesmo que está falando na sua mente, no seu coração, é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está tocando na sua mente e no seu coração. Você está assistindo essa pregação dessa noite. Olha o versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: Varões, irmãos, e todos que habitais em Jerusalém, cesai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha o apóstolo Pedro nos evangelhos, a gente vê um Pedro disposto a estar com Jesus, de falar, liderava ali os discípulos, mas de vez em quando ele pisava na casca de banana, vamos dizer assim, né? Vacilava. Teve um momento que Jesus chama a atenção dele: para trás de mim, Satanás, porque ali deixou ser influenciado, ou seja, naquele momento antes ele foi usado pelo Espírito, mas depois se empolgou, né? E ali Satanás influenciou. É o mesmo que negou a Jesus quando Jesus foi preso. Mas agora em Atos a gente vê um outro Pedro. Agora um Pedro cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. Ele fala, se colando de pé. Olha que coisa. E chamou a atenção, a responsabilidade. E dali ele começa a pregar. Não é mais aquele Pedro que na qual falou assim: Jesus, eu estou disposto a morrer para ti. Jesus Pedro falou: antes que o cara cante, 3 vezes negarás. Ou seja, foi na empolgação, né? Mas olha, vamos ver. Correu. Não. Agora um Pedro firme. Agora um Pedro faz justo o seu nome. Pedro, pedra, uma pedrinha, mas agora firme. Era um Pedro que estava disposto a falar de Cristo. Era um Pedro que estava disposto a morrer por Jesus. Aleluia. Mudança. Agora, esse revestimento de poder na vida dele levantou para testemunhar. Amados, aleluia. Poder do Espírito Santo não é apenas para a gente dizer que eu tenho porque falo em línguas, não. O poder do Espírito Santo tem que transbordar em nossa vida, para nós falarmos do amor de Cristo, aleluia. O poder do Espírito Santo tem que transbordar no meu ambiente de trabalho, em minha casa, onde estiver, para falar do amor de Deus. Por isso, irmão, Deus derrama poder somente para a igreja? Não, é para expandir para fora, é para nós falarmos do amor de Cristo, é para anunciarmos que Cristo continua salvando, libertando, e em breve voltará, mas cheio do poder do Espírito Santo. Por isso é necessário o poder do Espírito para testemunhar, para que a autoridade, no nome de Jesus, o que a boca fala, o que o coração está cheio. Cheio de quê? Do poder do Espírito Santo de Deus. Oh, xarabande, carabachume de caramanás. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, estava ali pregando. Mais para frente, agora Saulo e Paulo, cheio do Espírito Santo, pregando. E não é diferente. Ele pode nessa noite revestir você de poder, para que você venha pregoar, para fazer a diferença, para falar do amor de Deus, ser usado pelo Senhor, pelos dons espirituais, de cura e de outros dons, tudo para a glória de Deus. Aleluia, Ele não mudou, aleluia. Ele não mudou, a igreja, alabaxaramanás. Ele não mudou, porque se assiste, Ele não mudou, Ele nunca mudará. Aleluia. Olha que coisa interessante. Quando Jesus, antes de subir aos céus, uma das últimas instruções de Jesus, Atos 1:8, recebereis a virtude
poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis o quê? Testemunha, tanto em onde? Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Naquele contexto daquela época, a igreja primitiva evangelizou o mundo. Naquele contexto daquela época, vai entender. Ele não tinha uma visão de América, não tinha. O contexto daquela época, a igreja primitiva alcançou o mundo pelo poder do Espírito Santo. E hoje, irmãos, em pleno século 21, a igreja mais moderna, mais de 2000 anos, nós temos mais ferramentas, como a tecnologia e tantas outras tecnologias. Nós, a igreja do Senhor, podemos sim ganhar o mundo para Jesus, sim. Podemos sim, irmãos, porque agora, irmãos, a era de Paulo, ou melhor, a geração de Paulo, Pedro, já passou. É agora a nossa geração. É agora. É a minha, é a sua geração. É adulto, jovem, adolescente, criança. É agora. Por isso que Deus não mudou. Ele nunca mudará. Ele conta conosco. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele se levantou. Por quê? Recebeu a instrução do Mestre. Recebeu o poder do Espírito Santo. Não ficou parado. Se levantou. Começou a pregoar. Várias pessoas se converteram. Não é mais aquele Pedro medroso. Agora um Pedro cheio do Espírito Santo. Talvez você fale assim: pastor, como é que eu vou falar no meu trabalho? Pastor, e agora? Calma. É só você falar: Senhor, eis-me aqui. E o Espírito Santo, ele vai capacitar você lá no ambiente do seu trabalho. Pastor, onde o meu ambiente eu estou, é só gente graduada. Eu sou um funcionário menor, tenho uma instrução pequena. Ok. Mas o Espírito Santo que está sobre a sua vida, que usou Pedro, Paulo, é o mesmo que está sobre a sua vida e vai capacitar você a ser usado pelo Senhor para falar para aquelas vidas. Pastor, estou numa universidade, é um outro ambiente. E eu sei que a ambiente acadêmica é bem exigente, sim. Mas o mesmo Espírito que usou Pedro, Paulo, principalmente Paulo, que era um grande intelectual entre os apóstolos, é o mesmo que pode usar você lá naquele ambiente imoral, aquele ambiente incrédulo, mas você ser uma atalaia de Deus para ganhar pessoas para Jesus. Sabe por que as pessoas falam muito da história da igreja? Clube Santo, Wesley, seu irmão, George Whitefield, o quarto eu sempre esqueço. Estava na Universidade Oxford. Não é uma universidade qualquer não, tá? Naquela época já era Oxford. Naquela época, tira hoje. Né? Já naquela época, imoralidade. O que você pode pensar? Já estava naquela época surgindo imoralidade, alcoolismo e todo tipo de problemas. Que naquela época, no século XVIII, já estava acontecendo. Mas esses quatro que eu citei, estavam lá se reunindo em oração, palavra de Deus e querendo santificar Deus. Naquela época. Eles tinham a presença e o poder do Espírito Santo. Que dirá hoje? Que nós temos um entendimento um pouco mais amplo, pessoa do passado. E o poder do Espírito Santo para capacitar você, irmãos. Por isso, não há mais desculpa. Você pode falar do amor de Deus. Pastor, não consigo na rua. Usa redes sociais. Usa redes sociais que tem pessoas que param para assistir. Param para assistir a palavra de Deus. Pessoal, às vezes tem uma vida corrida. Mas quando você usa redes sociais para falar do amor de Deus, as pessoas param para te ouvir. E essa é a da internet, irmãos. Nós podemos usar para falar da palavra de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. Versículo 23 e 24. Diz assim: a esse que vos entrego pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificasse e mataste pelas mãos de injusto, ao qual Deus ressuscitou, solta ânsias da morte,
pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro aqui está falando de Jesus. Que, embora os romanos crucificassem, mas quem entregou? Foram os israelitas, os religiosos. Então Pedro está chamando a responsabilidade, falando o seguinte: esse que vocês crucificaste, esse que é o Salvador, esse que é a pedra de esquina, esse que do Antigo Testamento falar sobre ele como Messias Salvador, é esse Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É esse Jesus, segundo Pedro está falando, eu estou aqui pregando na autoridade dele. E hoje, nós estamos aqui falando dele. Daqui a pouco, celebração da ceia do Senhor, comemorar a morte e a ressurreição de Cristo. O que Jesus fez por nós, morrer pelos nossos pecados. O que Jesus fez por nós, além de nos perdoar nossos pecados, dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova criatura. Por isso nós celebramos o pão, o suco de uva, para quê? Lembrar, Jesus fez isso por mim. Eu era um pobre pecador, mas Jesus morreu por mim, perdoou os meus pecados. Hoje eu sou filho de Deus, porque Jesus me perdoou meus pecados, Jesus purificou meus pecados, Jesus me justificou, me fazendo uma nova criatura, filho de Deus. Por isso o adoramos, por isso o reverenciamos, por isso o buscamos, porque Ele é o Rei dos reis, Ele é o cabeça da igreja. Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, para todo sempre, amém. Por isso nós pregoamos, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, porque Ele é. O que Jesus falou, João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Por quê? Só Ele que salva. Só Ele pode salvar nossos pecados. Só Ele pode continuar salvando e libertando vidas. Só Ele que pode. Por isso, há mais de 2000 anos, está aí a mensagem: Jesus, o Salvador do mundo. E continuando a história da humanidade passar, Jesus, o Salvador da humanidade. Muitos conceitos mudam, mas de Deus são imutáveis, não muda. E uma delas é Jesus, o Salvador do mundo. E vai continuar sendo. Por isso que o próprio Jesus falou o quê? João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele, aleluia, só Ele. Nenhum ser humano, nenhum sistema religioso pode levar a Deus, mas Jesus sim, Jesus sim. Por isso Jesus continua salvando. Você que não conhece a Cristo, entrega a sua vida para Jesus, porque Ele continua a salvar, transformar a sua vida. Você está afastado, volte para a casa do Pai, porque o seu lugar está lá. Não foi destinado não, continua, porque Ele te ama. E Ele não morreu na cruz para que você fosse condenado, passasse a eternidade sem Ele. Mas Jesus morreu para que você pudesse passar a eternidade com Ele. E Pedro, ele pregando, cheio do poder do Espírito Santo, na autoridade de Jesus, falando que Jesus é o Salvador, que a crucificação de Cristo já era algo planejado pelos planos de Deus. Em outras palavras, Deus já sabia que Satanás ia se rebelar contra ele, já sabia que a humanidade se tornou pecadora. Deus não pegou Deus de surpresa. Deus não é igual a nós. As coisas acontecem, e agora? E agora? O que vai acontecer? E agora? O que eu vou fazer? Aí é plano B, plano C, plano D, plano E, tantos planos. Quando vai ver, não sei mais o que fazer. Isso é nós. Mas Deus não. O plano de Deus é perfeito. É um só perfeito, que atinge em todas as esferas da história da humanidade. Porque Deus é perfeito e os seus planos são perfeitos. E a crucificação de Jesus já fazia parte do plano de Deus.
Porque ele já sabia que a humanidade ia cair no pecado, mas ele tinha uma provisão: Jesus morrer pelos nossos pecados. Mas só morrer? Não, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar, para que hoje nós aqui pudéssemos adorar, nós aqui para termos o quê? A presença do Espírito Santo, nós aqui daqui a pouco participar da celebração da ceia, para nós hoje termos comunhão um com os outros. Foi isso que Jesus ofereceu para nós, era isso que Pedro pregou ali em Atos, e nessa noite Deus fala com você: nós somos um em Cristo, porque Ele morreu por nós, o seu sangue nos purificou, para que nós sejamos corpo de Cristo. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, adorado para todo sempre. Glória a Deus. Todos aqui são salvos em Cristo Jesus? Vamos lá, levantar as mãos. Todos são salvos? Amém. Não vi nem todas as mãos levantarem não, mas amém. Glória a Deus. Enquanto o ministério louvor se prepara, nessa noite quero fazer um convite aqui. Nessa noite, alguém para Jesus, alguém para entregar sua vida para Jesus, alguém que quer receber Cristo em sua vida, alguém para Jesus, alguém quer voltar para a casa do Pai, ficou um tempo afastado, mas sente essa necessidade, essa ânsia de voltar, porque seu lugar não é estar fora da casa de Deus, seu lugar é estar aqui. Seu lugar é estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, e não no lamaçal do pecado. Alguém para Jesus nesta noite? Alguém quer retornar para a casa do Pai? Alguém para Jesus? Alguém para Jesus nesta noite? Ministério vai estar louvando o nome do Senhor, e você aproveite essa oportunidade e vem aqui receber Jesus ou retornar para a casa do Pai, em nome de Jesus.